Bolsonaro abre queixa-crime contra o hacker Delgatti. O depoimento de Mauro Cid à Polícia Federal com Heloísa Vilela. O deboche de Michele no caso das joias com Guga Noblar. Me joias pra vocês. E as análises do que acontece no mundo jurídico com o advogado Cacai. O ICL Notícias, segunda edição, está no ar. Então nós não deixávamos de pegar o dinheiro. Olá, boa noite, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo. Eu sou a Gabriela Varela. Hoje é segunda-feira, dia 28 de agosto de 2023. O ICL Notícias, segunda edição, está no ar nos canais do Instituto Conhecimento Liberta. Eduardo Moreira também, a gente tem muito assunto para tratar por aqui. Bolsonaro processando o hacker Walter Delgatti, outros assuntos que a gente deve falar aqui ao longo do programa. A gente tem entrevista também hoje com o advogado Cacai, o depoimento de Mauro Cid à Polícia Federal, que tem preocupado muito a família Bolsonaro e também os bolsonaristas. Boa noite, Chicos. Chico Sainz, Chico Pinheiro. Boa noite. Boa Gabi, noite, que beleza. Tá aqui, coragem, que hoje é segunda-feira. Precisa, viu? Coragem, meu Com esse filho, frio que tá coragem. fazendo em São Paulo, com esse frio tem que ter muita coragem mesmo. Meu Deus do céu, tá mais frio do que Garanhuns, rapaz. Meu Deus do céu. Só não tá mais frio que Barbacena, que é o lugar mais frio do mundo, né? Mas tá gelado. Até no Rio de Janeiro também tá frio, né, Tá gente? frio. É porque o frio do Rio de Janeiro pra gente tá bom, pra gente que lá tá aqui em quando São cai Paulo. pra 20, todo mundo entra em pânico, né? Exato, mas aqui tem que ter Aqui as coragem. madrugadas estão sendo de 9, 10 graus, né? Meu Deus do Tem céu. que ter muita coragem para sair da cama. É, exatamente. Mas depois que sai, a vida segue. Vida que segue essa semana, né? Tá só começando, gente. Boa noite a você, claro, que nos assiste, especialmente de Arraial do Cabo. Ai, como eu amo Arraial do Cabo. Vila Velha, Belo Horizonte, querida BH, Ubá, Minas Gerais, Lontras, Santa Catarina, Santa Cruz do Sul, Resende, Passo Fundo e também França e Itália, ICL Internacional, sempre marcando Chique, presença. chique, Bom chique. dia, Brasil, boa tarde, Itália, né? Que diz o meme. Agora é boa noite já, né? Quase boa madrugada para a Itália. É. E quem que tá de aniversário hoje? Hoje é Rio de Contas, região da família da minha avó, Olha Bernardina Augusta Pinheiro. Rio de Contas, lá na Bahia, na Chapada Diamantina. Eu não conheço a cidade, mas dizem que é uma joia, é uma cidade pequena. E os riocontenses gostam de falar da sua cidade, que tem uns casarios coloniais, umas coisas bonitas, cachoeiras maravilhosas. É A uma 1.500 metros de Na altura. Chapada, né? 1.500 metros, Xará, é alto para dadar. Ó, deve Muito. fazer frio lá também, Ah, friagem brava. Meu Deus do Cidade céu. turística, né? Cachoeira para mim. Isso, tá ó. bom demais. Tá no circuito da Chapada Diamantina. Ai, delícia. Eu não conheço Chapada Diamantina. Deve ser bom Vá lá, demais. vá lá. Tá Te na minha Te listinha. recomendo. Lugares para visitar. Boa. E você que está nos assistindo, como sempre, eu peço o seu like, né? Todo início de programa eu te lembro para deixar aquele joinha pra gente, ativar o sininho para receber a informação de que o ICL Notícias, segunda edição, está começando, para você poder nos acompanhar desde o início da nossa programação. Você compartilha com os amigos, deixa seu comentário pra gente, estamos sempre de olho. Não esquece, senta o dedo nesse like. E para você também que acompanha, você pode participar, além de comentar no chat, mandando seu vídeo pra gente, 15 segundos com o celular no horizontal para o número 11 98 899 2893. Chico Pinheiro, o assunto é sério hoje. O assunto é sério. E Xará, Gabi, é um assunto que a gente repete. Porque não para, e tem que repetir, e tem que denunciar, e tem que gritar. Né? Tudo começa com a morte, o assassinato de um policial da Rota, Patrick dos Reis, né? Lá na Baixada Santista. Sim. De lá para cá, a Polícia Militar de São Paulo, sob o comando de
do governador Tarcísio Freitas e do secretário Guilherme Derrite, extremamente. desencadeou uma operação com 600 policiais, uma operação que é para acalmar a região, mas está tocando o terror em quem mora lá. Famílias estão se mudando de lá, porque já são 22 mortos em um mês. Hoje faz um mês que começou essa operação. 22 mortos. Muitos não tiveram, a maioria não foi registrada, as mortes não foram registradas por câmeras corporais de policiais. Há vários relatos de execuções e 2, pelo menos, de tortura pesada. Então tem, primeiro caso de um rapaz que foi morto e depois encontraram o corpo cheio de queimado por marcas de cigarro. E agora a família de Williams dos Santos Santana, um encanador de 36 anos, a família recebeu o corpo, que estava com o rosto cortado à faca, hematomas na cabeça, cortes e perfurações nos braços. Ele foi executado por policiais com 6 tiros. Mas não basta só essa violência. O corpo foi entregue à família sem as unhas. 8 pessoas que moram ali, na praia, na ponta da praia do Perequê, no Guarujá, 8 pessoas disseram à reportagem da Folha de São Paulo que viram os PMs entrando no barraco onde morava o Williams. Depois viram no chão o corpo e o local todo do crime. Havia um alicate ensanguentado e uma faca. Sinais de que ele teve as unhas arrancadas a alicate, o rosto cortado a faca, perfurações também no braço e cortes nos braços. Isso por uma viatura da Polícia Militar de Araraquara, Araçatuba, longe de lá, que estava lá nesta operação que reúne 600 homens. Os relatos de que esse rapaz, esse encanador, que trabalhou na Sabesp e que fazia bicos como eletricista para resolver problemas de moradores que tinham problema de iluminação e também, às vezes, de cortar cabelo das pessoas lá. Nunca teve uma arma, sujeito pacífico, não tem registro dele na polícia. Mas foi encontrado isso. E depois também drogas dentro da casa. E ele foi executado. O governador Tarcísio Freitas, também reportagem da Stephanie Piovesan, da Folha, de hoje. O governador Tarcísio de Freitas disse hoje, ao avaliar a Operação Escudo, que o confronto não é desejável, mas a polícia também não pode ser confrontada ao realizar suas operações. Textualmente diz o governador: não queremos o confronto, não queremos de jeito nenhum. Agora, a polícia também não pode ser confrontada, ela tem que ter o respeito em fazer as suas operações como elas têm que ser feitas. Ela tem suas regras e engajamento. A nossa polícia é extremamente capaz, é bem treinada, está fazendo o máximo para proporcionar segurança pública para a população. É esta reportagem que mostra a polícia que está tocando o terror nos moradores daquela região. Ah, mas ali tem bandido? Pode ter. Né? Ué, mas o trabalho da polícia é localizar o bandido e não prender sair o bandido, matando todo mundo, né? E não torturar, não arrancar unhas. E né? mesmo localizando o bandido, ele tem que ser submetido ao Claro, devido processo legal. O rito da lei. Não, Não isso. podemos dizer que foi a polícia que arrancou as unhas dele. Mas a polícia entrou no barracão dele, ouviram-se gritos durante mais de 5 minutos, gritos de pedido de socorro. Depois houve-se uma rajada de 6 tiros de pistola e a polícia sai e a população encontra esse quadro que eu descrevi aqui. Bom, diz o governador que é assim mesmo, o secretário de Segurança diz que a polícia está agindo dentro da lei e da ordem. É a ação mais perversa, mais fatal, mais criminosa, mais assassina
da Polícia Militar de São Paulo desde o massacre do Carandiru. O Fórum Brasileiro de Segurança Pública registra que no ano passado, último ano de Bolsonaro, 6.430 pessoas morreram vítimas de policiais. Dá 17 pessoas por dia. São números de uma guerra, E nesse mesmo período, olha que gozado, em 2021, gozado não, triste, né? 151 policiais foram mortos em 2021. Em 22, quando houve essa matança, 173. De 151 subiu o número de policiais mortos. Quer dizer, morre gente pobre de um lado, vítima de ações covardes, e morrem também policiais no exercício da sua função. Quer dizer, este é o Brasil legado por um governo que estimula a violência e a morte e a covardia sobre os mais fracos. Não é? Não precisa ir muito longe, a gente se lembra do que aconteceu, né, com o Genivaldo, lembra do Genivaldo lá no Sergipe? Sim, pelo amor de Deus. Genivaldo dos Santos foi colocado dentro de uma viatura da Polícia Rodoviária Federal e executado com o carro tendo se transformado em câmara de gás. A gente se lembra também, recente, do Tiago, aquele menino do Rio de Janeiro, de 13 anos, esse aí, que foi executado por policiais. E agora foi registrado que hoje houve uma fraude processual. Plantaram uma arma ao lado do cadáver. Para dizer, ele estava enfrentando a polícia. É a mesma história, a mesma conversa fiada que serve para dar argumento a secretários de segurança e governadores para justificar o injustificável. Claro que tem que ser apurado, mas cadê o Ministério Público para pegar esses casos? Olha aí, fraude processual na Cidade de Deus. Só o Rio de Janeiro, dessas 6.430 pessoas que morreram no ano passado, 43%, praticamente a metade, foram mortos, assassinados no Rio de Janeiro e na Bahia. A Bahia, que é campeã de mortes provocadas pela polícia. Infelizmente, falta explicações. Eu gostaria de convidar para uma entrevista aqui do governador Jerônimo, que é inclusive o governador do PT, que condena ações violentas e desrespeito aos direitos humanos. E o PT está lá há 20 anos, né, Chico? Está lá há 20 anos. Sim. 8 anos de Jacques Wagner, 8 anos de Rui Costa e agora, começo do governo, não chega a 20, são 16, né? E agora o governo de Jerônimo. Quer dizer, é preciso que essa coisa pare, que isso seja investigado, é preciso que o Ministério Público saia dessa letargia, porque se esse pessoal que está morrendo com requintes de violência, de tortura, tudo isso, se esse pessoal é todo pobre, não acontece nada. Mas se esse pessoal fosse de classe média para cima, se fossem moradores de bairros de classe alta, se tivessem curso superior, se fossem brancos, já tinha caído o governador. Desabava o mundo. Né? Desabava o mundo, mas são pobres, né? E você sabe, como diz a música, que eu repito sem cansar, né? A música de Caetano e Gil, né? A gente sabe como se tratam os pobres e os pretos neste país. Isso com incentivo de governadores. Seu Tarcísio, isso não é ação exemplar em lugar nenhum do planeta. Isso aqui, câmara de gás e tortura de queimar pessoas com cigarro e arrancar unhas, há que se comprovar, mas arrancar unhas, entregar um corpo à família sem as unhas, torturado, e fazer câmara de gás, sabe onde isso? Isso é coisa de Dachau, de Treblinka, de Auschwitz. Isto é uma ação policial nazistoide, ao modo nazista. Era assim que Hitler e seus capangas, seus bandidos, tratavam os judeus, os homossexuais e os comunistas. É contra esse tipo de ação que o Ministério Público precisa se posicionar. E nós, sociedade, temos que descobrir
maneiras de protestar e pôr um freio. Polícia descontrolada, polícia sem controle, resulta nisso. Para os ricos que moram nos bairros bons do Rio de Janeiro, Ipanema, Leblon, São Conrado, Barra da Tijuca, tá tudo bom, não chegou no meu prédio. Lá não pode ter efeito colateral, né? Como disse o governador Tarcísio. Efeito colateral, Gabi, bem lembrado, né? Na Bahia também, nos bairros da Orla, não pode, né? Em São Paulo, isso não vai acontecer, em Higienópolis, nem na Riviera de São Lourenço, na praia, que é onde estão os ricos, longe. não é? Agora, nós não podemos nos conformar com isso. Então, eu começo outra vez, infelizmente, com esse protesto do caso do Williams dos Santos Santana, de 36 anos, até que se prove o contrário, porque o ônus da prova é de quem acusa, um homem pacífico, que simplesmente, por medo de ver a polícia chegando na sua rua, muito bem armada, correu para dentro do seu barracão. E ali teria acontecido esta formidável chacina. Covarde contra um único homem. O Tarcísio, o governo Tarcísio já tem sua marca, né? Depois do Carandiru é a mais violenta operação. Não, e está aí, Chico, com 8 meses de governo. Quer dizer, tem tudo para bater os recordes, infelizmente, né? Agora, enquanto isso acontecia, essas denúncias todas aconteciam, ele estava com seu guru, seu mito, Jair Bolsonaro, na festa do peão de Barretos. É mole. É isso. É esse o protesto dessa segunda-feira, que tem que ter muita coragem para enfrentar a semana. Tem mesmo, Chico, porque as notícias não são fáceis. Todo mundo aqui da nossa audiência também comentando no chat a respeito disso, cobrando as câmeras, os uniformes, né? Uma medida importantíssima. Vamos chamar o Guga As Noblar? câmeras? Como é que você vai filmar as coisas? Quem vai investigar o que as câmeras dizem? A própria polícia tem que ter um controle externo. Guga, boa noite. Boa noite, Guga. Boa noite. Boa noite, Gabi, meus queridos Chicos. Boa noite para essa audiência maravilhosa. Tamo juntos. Boa noite, meu caro. Guga, começando essa segunda-feira assim, né? Difícil, mas vamos falar dos dados no celular do advogado Frederico Wassef. A Polícia Federal conseguiu extrair esses dados, né, que foram apreendidos no dia 16 de agosto, e falta agora analisar essas informações. Uma notícia, como a gente está vendo no portal G1, da nossa colega Andréa Sadi. O Wassef foi alvo de operação da PF naquele caso das joias, os presentes oficiais desviados na presidência de Jair Bolsonaro. Guga, e aí, o que a gente tem de novidade desse caso? O Bolsonaro, deve estar bem preocupado, né? Acho que não vai nem dormir essa noite. Olha, segundo a Sadi, no blog dela lá no G1, ela informa que o medo do entorno do Bolsonaro é que o Wassef, ou o acéfalo, tenha gravado, de maneira escondida, óbvio, tanto Jair Bolsonaro quanto o Flávio Bolsonaro, quanto o Fabrício Queiroz. Então o medo dessa turma é que o Wassef, como eles sabem que ele joga sujo, tenha jogado sujo contra eles também e tenha gravado nos celulares algo que comprometa a família. E agora que os celulares foram apreendidos, isso pode parar na mão da Polícia Federal. Esse é o grande temor. O Wassef, quando ele foi pego lá no shopping, no Morumbi, e quando tomaram os 4 celulares dele, ele fez de tudo para que não acontecesse isso. Tinha celular que estava num carro. Esse carro, ele deu a chave para os policiais, mas se negou a informar onde estava o carro. Os policiais tiveram que sair disparando o alarme até encontrar. E quando encontraram, a gente já falou isso semana passada, o carro estava num local ainda que era para quem tem algum tipo de deficiência física, né? E não deficiência moral, que é o caso dele. Então ele ainda colocou o carro no local que não poderia e sem placa. O carro não tinha placa. Foi essa a situação quando apreenderam os celulares do Wassef. Esse celular que agora está todo mundo no entorno do Bolsonaro temendo tanto, inclusive a Sadi informando esse medo de grampo, de gravação, e foi 1 tera de material, né, que foi agora tomado, enfim, apreendido pela Polícia Federal e que será, portanto, a partir de agora investigado. É muita coisa que tem ali, vai demorar um pouco, porque é muita coisa, mas, enfim, o temor e o alerta
agora em torno do Bolsonaro é cada vez mais gritante. Você imagina, 1 terabyte, são 1000 gigabytes. Eu não sei nem qual é o tamanho disso, mas Dá para gravar um bocado de coisa, né, Chico? dá para gravar milhares de filmes, né? Agora imagina o que tem ali, né? E ele só fazia comunicação Deve por ser isso. chamada, né? Eu imagino que para ter 1 tera é filme, gente, é vídeo, é muito vídeo, porque para chegar a esse tamanho tem que ter muito material, sim, de muita vídeo. coisa. E Guga, ele era o homem, lembre-se que ele era conhecido como o Anjo. Não se esqueça. Atentem para esse personagem. O Anjo... Mas não se esqueça que Lúcifer era Cê. o príncipe dos anjos. Mas ele era o anjo é. no sentido de que ele socorria os Bolsonaros, no geral, nos momentos mais terríveis, mais sujos, em operações mais complicadas, como com o 04, o Flávio em vários momentos, o Queiroz em fartas histórias. Então, essas gravações, elas não são assim, oi, Bolsonaro, tudo bem. Elas têm o teor dessas operações. E essas operações eram muito sujas, porque era algo que demandava um advogado esconder um criminoso foragido, o caso do Queiroz. Então, Em Atibaia, né? Preparem-se. O sítio de Atibaia. Eu não sei se você se lembra, o Bolsonaro lá atrás, né? Em determinado momento falou, não, ele não é mais meu advogado e tal. Depois ele aparece e fala, eu sou o advogado da família toda, né? Quer dizer, de repente o que está acontecendo é que o Bolsonaro não consegue se livrar dele. Chico, Porque ele fez agora, esse ano, uma recompra de um relógio. Exato. Ele acabou de fazer uma operação nos Estados Unidos para a família, para o Tenente Coronel Cid, para a família, para a Michele, para o Bolsonaro. Então, esse cara acabou de chegar, ele está ainda com... A mala ainda está grudada com os selos da companhia aérea. Ele chegou agora, em missão. Um cara que deve condomínio, ele deve... PVA, condomínio. Se ele não tem dinheiro para pagar nada disso, como é que esse cara foi lá? De quem é esse dinheiro? Da família, do Mauro Cid? E aí, Guga? Então, é muito enrolado. Essa história... É isso mesmo, esse é o ponto, né? Um cara que está devendo e que vai lá e compra e recompra e que está metido também quando escondeu o Queiroz foi ele, ficou na casa dele, o Queiroz foragido da polícia, escondido na casa dele. Então ele é o advogado para as situações escusas de Jair Bolsonaro. E aí quando estourou essa história do Queiroz, se descobriu que o Queiroz estava abrigado numa casa dele, o que a advogada do Bolsonaro, a Karina Cacunca, não sei como é que é o sobrenome exato dela, fez, ela queimou o Assef. Ela disse que ele não era o advogado do Jair Bolsonaro. É isso que o Chico Pinheiro está se referindo. E aí ficou esse clima ruim. Ele viu que estava sendo deixado de lado, mas depois o Bolsonaro foi obrigado, claro, a seguir com o Assef no seu entorno, e ele nunca deixou de ser o advogado do Flávio Bolsonaro. O medo maior, dizem que o medo maior do Bolsonaro é até o que ele pode ter contra o Flávio, já que ele tem uma ligação ainda maior com o Flávio Bolsonaro do que com o próprio Jair Bolsonaro. Diz a defesa, eles estão espalhando aqui em Brasília que, olha, não vai ter nada no celular do Assef contra o Jair Bolsonaro. É isso que eles acreditam. O medo maior é que tenha contra o Flávio ou até contra o Queiroz e que de alguma maneira isso também implique o Jair Bolsonaro. Tem uma informação sobre isso, né, Guga? Porque o senador Flávio Bolsonaro, ele disse, hoje, inclusive, ele falou isso, que ele confia, ele não se preocupa com o advogado Frederico Assef, que ele teve os 4 celulares apreendidos pela Polícia Federal, e é dessas informações que a gente está falando. Ele disse o seguinte: eu confio 100% na capacidade e na lealdade do Assef. Quer dizer, me parece um recado. Ele está contando com isso, né? Ele está contando com isso. Muito pelo contrário, eu não tenho razão para me preocupar. Ele sempre deu demonstrações de provas da sua competência e da sua lealdade. Então, o recado está dado, né, do filho de Jair Bolsonaro. Se essas pessoas resolvem dar um show, resolvem cantar, você imagina, o Assef, o Delgatti, o hacker, que já está cantando, e o Mauro Cid. Aí é tempestade perfeita. Falando em Mauro Cid, hoje teve depoimento, né, na Polícia Federal do ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, de Mauro Cid.
Daqui a pouco a Elo Vilela, inclusive, vai contar tudo para a gente, porque o Cid foi convocado para falar do Walter Delgatti, o hacker de Araraquara, e também sobre os ataques do processo eleitoral. Agora, Guga, o Delgatti também é outra pedra no sapato dos Bolsonaro, do bolsonarismo, né? Tanto é que Bolsonaro apresentou agora essa queixa-crime contra ele pelo uma suposta prática do crime de calúnia, né, Guga? Você tem mais informações sobre isso também? A estratégia de defesa é agora tentar focar no Delgatti e tentar transferir para a primeira instância essa investigação e esse julgamento que vai acabar acontecendo contra Jair Bolsonaro. Eles querem tirar do Alexandre de Moraes, então eles entraram com esse processo de calúnia em primeira instância, já que, segundo eles, o Bolsonaro não tem mais ligação nenhuma com a política, com a presidência, e deve-se ficar, portanto, na justiça comum, que a fé do Bolsonaro, a crença do entorno do Bolsonaro é que, levando para a primeira instância esse processo, o processo todo, não estou falando só do caso de calúnia, ele pode, claro, se livrar, ele pode conseguir o que seria o atestado de honestidade dele, pode cair na mão de um juiz, enfim, que acabe pendendo para o lado dele. A esperança é essa, eles sabem que no STF o Bolsonaro não tem chance, então essa é a expectativa deles. Aí um recado que eles estão passando, fazendo esse processo de calúnia, movendo esse processo de calúnia é esse. Olha, isso tem que estar na primeira instância. E aí, claro, tá tentando passar essa imagem de, sou vítima do Delgatti, de um hacker. O problema é que tudo que o Delgatti falou até agora tem algum lastro. Não é só o que ele disse. Ele já apresentou áudio mostrando que assessores da Zambelli falaram com ele já mostrou comprovante de pagamento de que recebeu para fazer esse serviço de tentar criar uma brecha para justificar ataque às urnas. Ele já descreveu como é que é o Ministério da Defesa, ele falou que foi lá 5 vezes, ele descreveu a sala, até o Ministério teve que assumir que ele foi ao menos uma vez, porque não tem como negar, já que ele descreve o local. Ele também, de alguma maneira, ele também, a história dele de dizer que o Alexandre de Moraes, e esse é o processo de calúnia, né, do Bolsonaro, de que o Alexandre de Moraes ia ser gravado pelo Bolsonaro, ou teria sido gravado, esse é o ponto que o Bolsonaro está processando. Até isso tem lastro, porque tem a história do senador, o Duval, Marcos Duval, que junto com Daniel Silveira já revelou que tinha um plano para grampear o Alexandre de Moraes. Então, tudo tem lastro. E é muito complicado, enfim, o Bolsonaro vencer esse processo. Não é tão complicado vencer ou não, eu não sei. Eu não sei avaliar se é complicado vencer ou não. Mas é um processo que tem um grande risco também dele perder, já que há lastro na realidade. E ele perdendo vai ficar ainda pior para ele, essa situação toda. Não vai ser fácil, Guga. Vou me despedir de você, mas a semana está apenas começando, Guga Noblar, então amanhã provavelmente a gente vai ter novidade, tem muita coisa para a gente esperar. Sim. Vem aí essa semana também, né? Eu quero esses vídeos. Eu também. É isso aí. É muita coisa. Coragem que hoje é segunda-feira, grande segunda para você. Valeu, galera, tamo juntos. Boa noite, querido. Bom descanso, Guga. Um beijo pra você. Agora vem Cacai. E vem aí, um dos maiores advogados do Brasil, baita criminalista e que bate em todas as 11 posições. Cacai! Boa noite, é uma alegria ter você de novo aqui. Você é uma figura iluminada. Ilustre, né? Que dá luzes na segunda-feira. Você está ouvindo nossa conversa aí? Na sua experiência... Eu acabei de chegar, na verdade, estou tratando de um assunto aqui em cima da hora, sair para cumprimentar a Gabi e vocês, 2 Chicos assim na mesa, é sempre bom. Boa, querido. Mas no meio disso tudo, olha, o ACF, Polícia Federal, diz que tem 1 terabyte de documentos dele nos celulares, né? Aí tem o hacker que já está cantando e hoje teve um depoimento de Mauro Cid de mais de 6 horas, 7 horas, sei lá. O que você, na sua experiência de criminalista, pode extrair como resultado disso tudo? É uma tempestade perfeita que está se armando em cima da família Bolsonaro? Chico, eu até escrevi sobre isso e falei sobre isso um pouco antes de ter essas últimas novidades, vamos chamar assim, num seminário no Rio de Janeiro essa semana. Na OAB. Eu tenho escrito, na OAB, eu tenho dito, tinha lá 3.500 advogados e tal,
Eu acho que o que nós temos que fazer agora, eu digo nós, enquanto cidadãos acompanhando, eu, evidentemente não advogo no caso, mas faço o acompanhamento o mais próximo que posso, é acompanhar cada inquérito desse que está correndo. Na quinta-feira agora, a imprensa noticia que serão, só o Bolsonaro vai prestar 2 depoimentos distintos. A Polícia Federal, técnica como é, extremamente competente, está fazendo um trabalho muito interessante, vai ouvir as pessoas no mesmo horário, vai fazer um trabalho, já fez, vai fazer um trabalho agora, conseguiu entrar nesse telefone que não foi dada a senha, evidentemente agora vai extrair o que tem nesses telefones, que certamente, pelo que eu vi hoje durante a tarde, parece que tem coisas significativas. O que nós não podemos é fazer uma coisa de forma assodada, quer dizer, todos os inquéritos que estão correndo, eu escrevi semana passada, eu acho que o Bolsonaro terá, ao fim e ao cabo, 3 ou 4 condenações pesadas. Você tem, enquanto está correndo aqui a questão das joias, que é uma questão que impressiona, eu acho que esse depoimento do Mauro Cid hoje é um depoimento extremamente importante, mas, paralelamente a isso, os demais inquéritos estão em andamento. Nós temos, pelo que ouço, nós temos uma investigação em relação ao inquérito de 8 de janeiro que está sendo afunilando, né? Quer dizer, o afunilamento é evidente. Então, o que eu penso é que nós temos que ter muito cuidado. Eu falei sobre isso num vídeo até que mandei para você rapidamente. Eu vi. Porque nós estávamos lá no final do ano numa verdadeira guerra, praticamente, do que eu chamava de civilização contra a barbárie. Infelizmente, nós ganhamos através do voto, numa eleição extremamente delicada, só ganhamos porque realmente era o Lula, e agora nós temos condições de fazer com que as investigações tomem um rumo natural, sem pressão, nós teremos a mudança do Ministério Público agora em 27 de setembro, nós temos uma Polícia Federal técnica e independente. Evidentemente, esse grupo do Bolsonaro ele está se esfacelando, ele está cada dia mais mostrando a fragilidade dele. Porque, veja bem, são pessoas, em regra, de baixa densidade intelectual, tirando alguns como esses, os militares não, são pessoas com formações mais sólidas e tal, mas o entorno ali são pessoas extremamente fragilizadas quando a questão começar a cair com mais força em cima deles. A única coisa que eu digo, Chico, e por isso te mandei aquela parte daquela palestra que fiz, é que nós não podemos cometer certos erros que boa parte da população tem o direito de querer cometer. Por que tem o direito? Porque todo mundo está cansado. O Bolsonaro, como eu disse, é um serial killer com um grupo absolutamente atabalhoado, deixando uma série de evidências dos crimes que fizeram, mas nós não podemos, nessa guerra que tínhamos da barbárie contra a civilização, que eu entendo que a democracia ganhou ao derrotar o projeto fascista nas urnas, nós não podemos usar os métodos da barbárie, porque senão, ao fim, eles terão ganho. Então tem que fazer o processo, devido processo legal, corretamente, dar todo o direito de defesa, nada a não ser que haja algum tipo de atitude que vai interferir na instrução processual, eles são capazes disso, porque são pessoas desqualificadas, mas a não ser que haja isso, fazer o processo normal com eles em liberdade, inclusive. É assim que funciona. Hoje por causa dessa fala que eu disse, que correu um pouco hoje aí dos meus jurídicos e tal, dizendo que eu falando que não tem por que ter prisão preventiva, salvo, evidentemente, se tiver um dos requisitos em uma tentativa de obstrução de justiça, de forçar a testemunha ou alguma coisa, para que você tenha o devido processo legal e ele será condenado e depois sim, para a prisão para cumprir pena. Nós não podemos inverter essa normalidade democrática do processo democrático. Cacá, porque agora senão, repito, é só uma coisa. Agora, a sociedade terá acesso a tudo isso que está sendo investigado pela Polícia Federal? Você acha que isso antes da... Eu acho que sim, porque o que ocorre no Supremo vai um pouco fazendo a mesma linha de investigação, né? Quer dizer, o Supremo, o ministro Alexandre, ele tem
tirado o sigilo tão logo passe determinadas fases do processo. Você tem parte dos processos que já não são mais sigilosos. É óbvio que, por exemplo, a investigação das joias, né? Neste momento, aquilo que está no celular, por exemplo, do ACEF, é óbvio que não pode ser dado conhecimento, porque pode ser que venha dali mais duas, três investigações, né? Mas a regra do processo penal é a publicidade. A regra do processo penal é que as pessoas têm o direito de acompanhar. O que ocorre? Muitas vezes, no momento em que você tem uma estratégia correta, no meu ponto de vista, de ouvir várias pessoas que estão sendo investigadas ao mesmo tempo, você não pode dar o acesso pleno nem às próprias pessoas, a não ser naquilo que lhe diz respeito, e muito menos as pessoas que estão acompanhando o caso. Há uma ansiedade, e eu estou sentindo muito isso. Eu hoje recebi de um professor de processo penal, falou, eu vi a sua fala, acho que a sua fala é inquestionável, mas e se ele fugir? Vamos ser, assim, bastante objetivos. Bolsonaro já não tem muito para onde fugir. Ele não tem para onde fugir. Se o Trump fosse presidente dos Estados Unidos... Pode fugir para Papuda ou para Bangu, sair de uma para outra. Se o Trump fosse presidente dos Estados Unidos, talvez ele tivesse condições de tentar um diplomático lá, alguma coisa. Mas hoje, a informação que eu vejo, eu não tenho ela precisa, mas eu tenho conversado um pouco sobre a questão americana, até para entender por que aquele Alan dos Santos ainda consegue ficar lá. Mas a informação que eu tenho é que o Bolsonaro está sendo investigado lá, por causa daquela questão específica do relógio, das joias e tal. E o americano, a justiça americana, ela tem uma rapidez no tocante à condenação, à prisão. Então, se advogado fosse dele, jamais seria, nem quando ele me procurou eu aceitei, mas eu não tenho dúvida de que não falaria para ele para não ir para os Estados Unidos. Ele não tem para onde ir. Essa é a verdade. Vamos deixar o devido processo legal correr o seu trâmite normal no Brasil. Cacai, outra pergunta que eu gostaria de fazer, e toda a nossa audiência tem comentado aqui no nosso chat também muito a esse respeito, tem repercutido muito desde a semana passada, é a respeito dos votos do ministro Zanin no Supremo Tribunal Federal. Queria perguntar se o senhor acha que ainda é cedo para classificar o Zanin como ministro conservador, porque de fato os votos que vieram até agora foram conservadores. Como é que você tem acompanhado a repercussão disso até o momento? E tem marco temporal essa semana, né, também, Cacai? Sou advogado criminal que tenho boa parte da minha advocacia no Supremo Tribunal Federal. Você acha mesmo que eu vou comentar? A minha esperança era essa, Cacai. A gente queria te ouvir. Disse isso aqui dentro. Eu achei que falei, você gostava de Não, é por isso que a Gabriela foi com jeitinho ali para... Quem sabe, né? Quem sabe? Nem adianta mexer nesse assunto, porque advogados como o Lênio, que está no ICL de manhã, ou Fernando Fernandes, e o grande Cacá, eles não vão falar de uma coisa, né, que possa comprometer, e que amanhã processos dele vão ser julgados por esses ministros. Mas dá para falar, por exemplo, do próximo ministro que vem por aí, porque há uma expectativa muito grande de que seja uma mulher, de que seja uma mulher negra, e uma preocupação de que vá outro homem que possa vir a ter posições conservadoras. Na especulação, a gente só tem ouvido nomes de homens exatamente dentro da normalidade aí, né? Eu participei, esse final de semana, foi uma coisa absolutamente fantástica, da FLI Paracatu, a Feira Literária de Paracatu. Eu nem sou da advocacia, eu vivo, eu gosto muito de literatura e tal. É o grupo do Afonso Borges. Afonso Borges, Afonso que é o coordenador. Ele é uma figura raríssima. Se não fosse atleticano como você, seria melhor, mas paciência. Não fale disso hoje, Cacai. Ontem vocês perderam mais uma. Cruzeirense. É verdade. Mas lá teve uma discussão muito interessante sobre ancestralidade e a força do negro, da cultura negra, foi muito presente. Estava lá a Conceição Evaristo, que deu um show e absoluto, Mia Couto e tal. E uma das discussões que eu quis levantar é exatamente a necessidade de nós termos um negro no Supremo.
Porque nós, que somos majoritariamente brancos em todos os lugares do direito, o direito penal é um direito, o direito como um todo, é um direito patrimonialista, extremamente conservador. Até comentei aqui, você abre a foto do Tribunal de Justiça de São Paulo, são todos brancos, de famílias abastadas. E não adianta, nós não conseguiremos nunca ter a visão do negro, por mais que sejamos humanistas, por mais que queiramos abraçar a causa negra, quem sabe o que passa ao negro ao longo da vida é o negro. E quem passa o que passa a mulher numa sociedade machista como a nossa é a mulher. Eu não tenho nenhuma dúvida disso. Eu, quando advoguei para o Renato, aquele vereador lá que foi caçado em Curitiba, nós conseguimos manter o mandato dele no Supremo Tribunal, eu fiquei muito impressionado, porque eu subi da tribuna e eu fazia uma defesa técnica, mas bastante fervorosa, e os vereadores brancos e milionários e racistas de lá me olhavam com admiração. O Renato entrou em seguida, fez a mesma defesa, e olhavam com ele com ódio, para ele com ódio. Então ninguém pode saber o que passa um negro, o que passa uma mulher negra ao longo da vida, até chegar, por exemplo, a ser cotada para ir ao Supremo Tribunal. Então faria muito bem para o país uma visão de uma mulher negra no Supremo Tribunal Federal. Eu tenho para mim, pelo que estou acompanhando, e evidentemente eu acompanho que esse é um assunto que me interessa como advogado, mas me interessa mais até como cidadão, eu tenho para mim que o Lula talvez não cumpra esse desejo quase coletivo hoje do Brasil. O Lula, ele, ao colocar o Zanin na vaga, ele deu um sinal muito claro. As vagas do Supremo sou eu que decido. Esse foi um sinal que nós que estamos no dia a dia entendemos. Então eu acho que hoje existem dois grandes nomes que diz a especulação, que estão se afunilando em torno deles, que são realmente grandes juristas e pessoas que estavam extremamente bem no Supremo Tribunal Federal. Há ainda uma pressão, entre aspas, que ninguém faz pressão do presidente da República sobre esse aspecto, mas há um desejo, uma conversa da necessidade de ser uma mulher, especialmente se for uma mulher negra. Eu penso que para a corte seria muito bom, viu, Gabi? Porque você tem uma hipótese de abrir um pouco a discussão, né? Não adianta você botar lá um humanista, você botar um humanista que queira, de certa forma, reproduzir ou representar o que pensa o negro, o que pensa a mulher na sociedade machista. Não adianta, nós temos que começar a dar voz a quem tem voz de origem, Cacai, e não representantes. é o seguinte, tem dois nomes colocados aí, são os mais especulados, né? Que é o Bessias, que é o advogado-geral da União, o Bessias da Dilma, né? Exatamente. E o Bruno Dantas, Do TCU, Tribunal de Contas presidente da do União. TCU, não é? Agora, Agora, já vai ficar só a Carmen Lúcia, né? Mais um macho mas sabe branco o que eu naquela. acho que faz falta, Xará? A mídia inteira, né? Todo mundo, inclusive nós, a grande mídia corporativa e a gente também. Faz falta a gente botar em circulação, para o conhecimento da sociedade, né? Pessoas de pele negra, negros brilhantes, né? Fantásticos e negras. Como a gente pegou aqui um dia uma entrevista com o ministro Silvio Almeida, que coisa espetacular, que sabedoria, que conhecimento jurídico, histórico, mestre dos mestres. Mas é preciso que a sociedade os veja mais, refletido nas telas, nas TVs, na imprensa, para que se familiarize com eles. E aí fica mais fácil desse nome ser cogitado pelo presidente. Você não acha que isso tem a ver com a invisibilidade dessas pessoas negras e, sobretudo, da mulher negra na mídia? Tem que vir também. Mas isso é que você fala que é muito interessante e é verdadeiro, Chico. Isso é causa e efeito, né? Na verdade, assim, a sociedade machista e racista e plural, sob alguns aspectos, mas ainda assim extremamente priorizando mais o branco, ela é que faz essas pessoas brilhantes serem invisíveis. Quer dizer, o Silvio Almeida hoje tem visibilidade, ele é um gênio, seria um excelente ministro do Supremo Tribunal. O Silvio tem uma história interessantíssima, mas porque ele é ministro, ganhou o ministério muito justamente e por isso ela tem essa visibilidade. Mas além do Silvio, eu estava agora em Paracatu, tem uma promotora
que encantou a todos. Na palestra dela, ela devia ter 300 pessoas, todo mundo chorando. Ivana Santana, uma promotora do Rio de Janeiro, da Bahia, que está, sim, cotada para ir ao Supremo, eu acho que tem pouca chance, mas que é absolutamente brilhante. Então, nós temos nomes que são nomes que honrariam tranquilamente a cultura jurídica e que, por outro lado, e paralelamente, estariam representando a raça negra, estariam representando a mulher. Quer dizer, essa falta de visibilidade que você fala com razão é exatamente o motivo que faz com que a sociedade, essa sociedade machista que nós vivemos, a sociedade, em certo ponto, racista que nós vivemos, não damos espaço para elas. Por isso é que esse Flip Paracatu foi interessante, porque assim, a estrela do Flip Paracatu, claro, o Mia Couto, onde ele vai, ele é a estrela. Ele é um moçambicano branco. Ele até brincou, num dado momento, na final da palestra, ele disse, olha, 99% dos moçambicanos são pretos, da própria vez traz um negro para cá. Porque a Conceição Evaristo era a grande estrela. Então, o que falta é dar espaço. Assim. Então, eu repito aqui o que o Mia fez lá. Vamos dar espaço para essas pessoas falar, cada vez mais. Não que eu precise falar em nome delas. Assim como num tribunal, nós temos que dar esse espaço à voz direta delas. Eu fico muito... Esse rapaz que eu advoguei, o Renato, vocês devem saber quem é. Foi sim, conhecemos bem. Claro. O Renato vale a pena, só para quem está nos acompanhando, né? Do ICL. Ele é nosso, deputado estadual do Paraná, foi vereador também. É raro. Olha, o ICL tem parceria com o Renato. Ele está até tem um projeto de construir uma padaria comunitária lá. Né, e ele abriu a série de entrevistas do Sinapse, que é o nosso novo programa aqui também. Né? É isso aí, exatamente. E ele tem uma padaria em parceria com o ICL que ele está construindo. Né? Chico Cada Sá. vez mais precisamos dar voz dessas pessoas, não tem dúvida. Boa, Cacá. Eu vou voltar um pouco ao nosso personagem, ao ex-presidente. Queria que tu analisasse, ao meu ver, a nova estratégia dele de começar a processar pessoas que o acusam, como o hacker de Araraquara, que agora está sob o alvo dos advogados do Bolsonaro. O que é que ele quer com isso, na tua leitura? Eu estou sendo acusado, o cara tem provas que me encontrou no Palácio da Alvorada, pode ser um personagem perigoso nos meus processos, eu vou lá e processo ele. O que é que ele está querendo com essa história, Cacá, ao teu ver? Chico Sá, eu não gosto de criticar ou muito de comentar a estratégia de outros colegas, que eu acho que é um pouco ético. Mas eu digo o seguinte, aqui no meu escritório, quando eu sou procurado por alguém que está sofrendo uma investigação ou que está sofrendo um processo, é muito comum o cliente falar, não, vamos fazer uma coisa ativa, vamos processar, até querer processar o Ministério Público, isso é absolutamente comum. No meu escritório, a gente não trabalha assim. Eu falo, olha, o processo criminal, você ganha quando você é absolvido. É a primeira coisa. Sim. Se você tentar não ser denunciado, se denunciar der denúncia, eu estou dizendo a peça formal que inicia o processo penal. Se você for denunciado, que seja absolvido, ou então sequer ser denunciado. Essa é a regra. Depois, quando você absolve a pessoa, e aí você diz, olha, agora se você quiser fazer as interpelações que julgar fazer, é um direito da pessoa. Eu não gosto como estratégia você sair processando como se de alguma forma fosse intimidar a pessoa. Não existe. Esse Delgatti, ele é impossível intimidá-lo, até porque ele já está condenado há 20 anos, ele está cuidando da vida dele, o que ele quer agora é tentar diminuir essa pena ou derrubar a condenação e tal. Então isso é uma questão de estilo. Você veja bem, se o Bolsonaro for processar hoje todos aqueles que de alguma forma falam dele, a única coisa boa é que ele vai dar emprego para muito advogado. Ele vai precisar de bastante advogado criminal. Mas eu não conheço a estratégia do advogado, eu prefiro não criticar. A forma que eu ajo é assim. Eu penso que a defesa deve cuidar tecnicamente da defesa. Aqui, eu estou dizendo, eu escrevo que o Bolsonaro é um serial killer desde a metade, especialmente na área, naquela época da pandemia, há muitos anos. Então, são vários
as frentes que estão abertas contra ele. Eu penso que hoje ele deve ter 6 ou 7 inquéritos, 5 ou 6 inquéritos. Há muito trabalho a ser feito, técnico, e eu não acho que essa conduta do processo leva a qualquer produção de prova favorável. Essa que é a questão. Também vale ressaltar aqui, porque a nossa equipe, o César Calejon, a Alberta Garcia, lembraram do nome, claro, da Lívia Santana, que é a primeira da lista tríplice do Movimento Negro. Sim. Ela que é promotora de justiça do Ministério Público da Bahia, é um nome também muito relevante para o movimento negro. É ela que estava na Flip Paracatu, né? Foi a ela que eu me referi. Por sinal, se vocês puderem entrar no YouTube, na palestra que ela deu, onde ela foi aplaudida de pé, e quase todo mundo que estava lá chorou. É uma das coisas mais bonitas que eu já vi. E ela é tecnicamente muito preparada. Mas aí, Chico, é um pouco a questão da invisibilidade que você disse. Eu sentei-me com ela e perguntei para ela, Lívia, eu sei que seu nome é cogitado, com quem você já conversou? Não conversei com ninguém. Quer dizer, ela é uma promotora na Bahia, com todos os méritos, é professora, tem uma capacidade de oratória impressionante. Lindíssima. Ela é muito bonita. Olha, já aproveita o telefone ali para sugerir a nossa edição. Coloca no Viva Voz, Cacá. Convide para que ela seja convidada para o ICL amanhã, ou outro dia 10. É muito legal. Não é? Eu te passo o telefone dela. É muito interessante. Ela vai vir a Brasília segunda ou terça-feira. Mas é o ponto que você falou da invisibilidade, Chico. Ela já esteve no ICL, segundo me disseram aqui. Já esteve aqui com a gente. Vamos buscar essa semana. Já esteve em entrevista aqui com a gente. Outra também que é alvo de campanha, Soraya Mendes também tem sido muito falada nas redes sociais do Movimento Negro. Não faltam mulheres competentes, faltam olhares para elas, né, Exato, Gabi. Aí você pega, né, Cacá? Você pega, você falou da questão da articulação política, que é importantíssimo nesse momento. Você pega de um lado o Bruno Dantas, com apoio de MDB, PP, republicanos, a direita, o centro, um pouco a centro-esquerda. Você pega o Bessias, nem se fala, é um nome com forte apoio do partido, que ele é um cara de partido, um cara do PT. E para emplacar um outro nome, fica sempre muito difícil, porque as articulações são muito brabas, são pesadas. O jogo é pesado, o jogo é bruto. Oi, diga lá. Chico, uma coisa interessante. Se realmente estiver afunilando para os dois, é uma sorte para o Supremo Tribunal Federal e para nós, porque são pessoas preparadas, com experiência. Você veja bem, o Messias é o advogado-geral da União, já tem uma experiência grande, fez um trabalho muito interessante na época do governo anterior. O Bruno Dantas, ele, além de ser muito competente, ele lança um livro em Brasília amanhã, certamente será um livro concorrido. Ele é presidente do Tribunal de Contas da União. Então, sob esse aspecto, tem uma experiência extremamente grande os dois. Sem dizer. Sim, Cacá, mas não muda nunca, né? Se a gente for ficar. Porque eles são, evidentemente, muito. Tem competência técnica, tem apoio político. Eu digo, mas se não muda nunca, você não coloca nunca uma mulher negra num governo, governo de esquerda ou centro-esquerda, quando é que você vai colocar? Nunca. Mas eu estou concordando com você. Eu acho eu estou dizendo que se afunilar para esses dois é muito bom. Agora, eu acho que o momento seria, primeiro, de ser uma mulher. Eu acho que é muito ruim tirar a representatividade das mulheres do Supremo Tribunal. Nós em todos os anos do Supremo, nós tivemos 3 mulheres só. E agora, com a saída da ministra Rosa, ficaria apenas a Carmen Lúcia. Então, eu acho que essa sensibilidade, a questão toda, em parte, é que o Lula tem o direito, como presidente da República, ficou preso 580 dias de uma forma absolutamente injusta, ele tem o direito, nesse momento, de falar, olha, essa vaga do Supremo eu vou ouvir primeiro o que eu tenho a dizer, entendeu? Foi assim que ele fez, como ele disse ali. Por exemplo, o STJ, que é um tribunal importantíssimo. O STJ, no dia a dia das pessoas, muitas vezes é mais importante que o Supremo. O Superior Tribunal de Justiça é um tribunal muito importante. Lá nós temos agora 3 vagas para serem preenchidas. Só tem uma mulher. Tem 6 pessoas que estão para o presidente da República nomear.
só tem a Daniela Teixeira, que é um grande nome. Um grande nome. Um nome que representaria as mulheres com muita classe, com muita propriedade, com muita autoridade. Então, nós temos hoje no Poder Judiciário, por que o Poder Judiciário hoje, Chico, por que o Poder Judiciário hoje, na minha visão, concentra tantas atenções, nós estamos aqui discutindo, certamente eu estou indo agora com um compromisso, isso vai estar sendo discutido, porque o Poder Judiciário foi o poder que manteve a institucionalidade no momento em que o fascismo tentou o golpe. Então, o Poder Judiciário mudou de patamar. A gente já está passando da hora de, em pouco tempo, o Judiciário voltar a ter ao seu lugar de fala, sem ter esse protagonismo todo. Mas é óbvio, se nós não tivéssemos o Supremo Tribunal Federal que enfrentasse a tentativa de golpe fascista do Executivo com a omissão absoluta de boa parte do Congresso Nacional, nós estaríamos hoje sob uma ditadura. Então, o Judiciário pegou essa importância muito grande. Esse, no meu ponto de vista, é o motivo principal. Antigamente, eu advogo no Supremo há 40 anos. Você ia nomear ministro Supremo, quem conversava era só nós que advogamos lá, e a gente veja algumas categorias e tal, mas não tinha essa definição hoje de necessidade que felizmente tem, porque como é uma nomeação do presidente da República, eu sou favorável a mandato. Eu acho que nós temos que ter no máximo 10 ou 12 anos no mandato do presidente do Supremo. O ministro Supremo, como o ministro Zanin, que foi nomeado agora, vai ficar 27 anos na cadeira. Eu sou contrário a essa vitaliciedade, eu sou favorável ao mandato. Mas é bom que a gente discuta, e é bom que a gente diga a necessidade de ter uma mulher lá, se pudesse ser uma mulher negra para levar a visão do negro. Olha, esse seminário da ancestralidade que nós fizemos em Paracatu, debate literário, foi muito interessante. Como é que você pode, a Conceição Evaristo, dizendo que a primeira vez que foi à África, foi há 10 anos atrás, para encontrar com Mia Couto lá em Moçambique, quando ela pisou na África, ela sentiu ali que estava pisando nos lugares da bisavó dela, da família inteira. Não adianta a gente querer, a gente que é branco, que é classe média alta, como é que vamos ter a sensação que pode ter uma pessoa dessa ao julgar, por exemplo, ou mesmo uma discussão próxima, lá tinham duas representantes dos povos originários, sensacionais também, são pessoas que têm uma visão diferente do mundo. Não adianta você pegar um professor da USP, intelectual, mas que é branco, cujo pai foi professor da USP também intelectual, para poder falar em nome das mulheres, para poder falar em nome dos negros, para poder falar em nome dos povos originários. Exato. Falta pele. Pois é, mas os que tentaram se aproximar mais disso foram morar no meio deles, como os irmãos Vilas Boas, como Darcy Ribeiro, foram lá para o meio, para tentar chegar perto. Cacai, mas tem uma coisa que, antes de encerrar, acaba de chegar a notícia que o presidente da CPI dos atos golpistas, o deputado Arthur Maia, editou nesta segunda-feira um ato que impõe censura ao trabalho dos jornalistas que acompanham a comissão no Congresso. O texto proíbe profissionais de imprensa de capturar imagens na CPI de conteúdo privado de terceiros e sem autorização, isso entre aspas. Impede a imprensa de divulgar informações privadas ou classificadas como confidenciais pela comissão sem expressa autorização. Esse ato diz que a violação das disposições sujeita o profissional. No mesmo ato, ele diz que sujeita o profissional faltoso às sanções previstas nesse ato, sem prejuízo da responsabilidade civil e penal. Isso foi logo depois que o Arthur Maia decidiu barrar a entrada do repórter fotográfico o Lula Marques, da EBC, porque ele fez uma foto do Jorge que você Seif, denunciou ali, isso no fim de Foi semana. depois desse episódio aí, dessa foto. Eu sou advogado do Lula Marques desse episódio. O que aconteceu? O Lula, ele é funcionário da EBC e ele tirou uma foto extremamente importante e como ele não ia usar essa foto na EBC, ele publicou nas redes sociais e teve uma enorme repercussão. Quando ele chegou para trabalhar no outro dia, ele vai todo dia, todo mundo, o Lula Marques é super conhecido, ele cobre todas essas CPIs. Quando ele chegou para trabalhar, ele foi impedido de entrar pelo secretário, que disse, olha, o presidente disse que você não pode entrar, e aí teve essa nota, essa matéria, melhor, essa decisão de proibir de entrar. Eu fiz uma nota imediatamente, mandei para a minha rede de jornalistas, e a ABI imediatamente se manifestou, a EBC se manifestou, e vários jornalistas se manifestaram. Porque é claramente uma censura.
É claramente uma censura, é contra a liberdade de expressão, é contra a liberdade de manifestação do pensamento, e é contra até mesmo o direito de trabalho, que é um direito constitucional, que impediu o Lula de entrar lá. Agora, eu falei com o presidente da EBC, recebi uma enxurrada de manifestações de apoio com críticas fortes ao Arthur Maia. Falei com o Arthur Maia, ele me ligou. Falei, Arthur, eu vou te dizer uma coisa como uma pessoa que tem uma excelente relação com você. Volte atrás, seja grande. Permita que o Lula trabalhe, porque isso vai fazer uma revolução no meu jornalismo. Eu acho que é um precedente perigosíssimo. Ele disse, mas acontece que ele usou o poder de estar lá dentro trabalhando para colocar nas redes sociais. Olha, isso é uma definição que quem faz a fotografia é que determina. Vocês devem se lembrar daquela fotografia na época do Mensalão, em que foi tirada a foto do laptop do ministro Lewandowski de sessão. E saiu no Brasil inteiro e o Supremo não fez absolutamente nada. Então foi um ato infeliz do Arthur, para mim um ato de censura. A imprensa reagiu até, para ser sincero, de uma maneira mais tímida do que eu pensei que reagiria, porque isso é um precedente perigosíssimo. Você imagina você querer não só impedir um profissional de entrar para trabalhar, já é, no meu ponto de vista, já é uma censura abominável, e além disso proibir o cidadão de trabalhar, mas você querer, mas ele podia publicar essa nota na EBC, se a EBC quisesse, mas nunca nas redes sociais. Ora, quer dizer, então, que quem vai controlar o fruto e a destinação do trabalho jornalístico é o presidente da CPI? Isso é um absurdo completo. Eu agora, a hora que eu sentei aqui, eu recebi uma mensagem do Lula, e ainda não ouvi, porque eu disse para ele, Lula, a definição agora está nas suas mãos. O que nós podemos fazer? Ir ao Supremo Tribunal para que você volte a frequentar a CPI. Porque o Hélio Dolly fez uma coisa muito interessante. Ele fez uma nota, não sei se vocês viram. O presidente da EBC. O presidente da EBC. Ele fez uma nota muito firme, reclamando da censura e tal, e disse mais, falou, se não voltar o direito do Lula frequentar as sessões, nós não indicaremos nenhum outro jornalista. Foi um gesto de protesto, dizendo o seguinte, olha, a EBC não cobrirá mais a CPI se não for o Lula que estiver lá. Eu vou ouvir agora o que ele mandou, mas só para dizer, e a solução não é complicada, é ir ao Supremo Tribunal para discutir a extensão do direito de livre expressão, da liberdade de expressão e do direito do jornalismo existir no Estado que se pretende democrático de direito. É isso, Supremo Tribunal. É isso. Perfeito, é isso que eu queria te perguntar, se o caso seja um recurso ao Supremo. Agora, se esse recurso tiver que passar pela Procuradoria, aí já fica complicado, a hora que não sei não. Vai direto. Depende do Lula. Se o Lula quiser, ele conversar com a EBC, a decisão estará, e aí eu faço o mandato de segurança junto ao Supremo Tribunal para que ele possa exercer livremente a sua profissão. Isso no Congresso Nacional, hein? Imagine. Exato. O risco que é um precedente desse. É um risco mesmo. Cacai, obrigada pelos esclarecimentos. Obrigado a vocês. Você tem um compromisso urgente agora. Ele tem encontro com o João Portinari, com o filho do Cândido Portinari, figura belíssima. Exatamente. Estarei lá. Beijo para vocês, grande. Cacai. Até segunda que vem, Cacai. Segunda que vem aqui. Obrigado, gente. Tchau. Abraço a vocês. Quem está com a gente agora é Elô Vilela. Já está esperando para entrar aqui, né, Elô? Já está com a gente. Boa noite, Elô. Boa noite, Chicos e Gabi. Gente, isso aí, o Cacai tem toda a falando, razão, cara. Não pode deixar isso passar. Tem um grupo de jornalistas que trabalham no Senado e na Câmara, do qual participo, já estamos discutindo lá, todo mundo cobrando, a ABI tem que entrar, mas eu acho que os jornalistas todos que participam do trabalho na Câmara e no Senado têm que se coordenar e agir de forma coletiva e assinar um abaixo-assinado de repúdio e exigir que o Lula volte ao trabalho. É interessantíssimo que isso tenha acontecido justamente na semana que o pai do Julian Assange estava passando pelo Brasil para o lançamento do filme que conta a história da saga
do filho dele. Na semana, né, o Assange, que está preso, corre o risco de passar o resto da vida na cadeia, porque divulgou os documentos que ele recebeu. A gente sabe que foi da Chelsea Manning, mas ela nunca admitiu isso na justiça, mas ela ficou numa solitária muito tempo, e o presidente Obama deu a ela o perdão. Ela é o Delgatti da história nos Estados Unidos. E ela está livre. E o governo americano quer, porque quer botar o Julian Assange na cadeia. Então, hoje é com ele, amanhã é com a gente. E agora é o Maia fazendo esse tipo de trabalho de quinta categoria no Congresso Nacional, brincando da Solange da censura. Não dá, né, gente? Não dá, e não tem base nenhuma. Não tem justificativa isso. Arthur é uma maldição. É o Lira ou é o Maia, né? Mas eles não gostam de jornalistas, eles processam jornalistas. E o Maia tem uma história do carlismo, né? Porque ele é filho político de Antônio Carlos Magalhães, você sabe disso, é ligado a isso, né? E não é cara chegada à democracia. Inclusive, bolsonarista. Foi bolsonarista, né? Sim, inclusive lirista, né? Porque foi colocado ali pelo Arthur Lira. Também. Né? Muito lirista. Não é à toa que ele está ali. E ele está impedindo o direito ao trabalho. É censura e uma proibição. Ele está proibindo o direito ao trabalho. Isso é... Ele não pode nem frequentar Que isso, gente? Que acorda, pô. É lirista sem lirismo nenhum. Está dizendo nenhum. que tipo de foto pode ser publicada, qual não pode, porque o direito à liberdade de expressão não é um direito absoluto, que a intimidade dos deputados tem que ser garantida. Ele está tentando chamar para si o direito de regular o que pode ser publicado ou não. Isso é um absurdo, isso não pode passar ileso, não pode. Exatamente, Elô. Muito importante você trazer também essa colocação de que nós, né, jornalistas, a gente precisa trazer essa discussão. Claro, além da turma toda que trabalha no Congresso, que depende do dia a dia lá da Câmara e do Senado, eu acho que todo jornalista nesse momento... É uma responsabilidade, porque abre um precedente também, como disse o Cacá, e quer dizer, é o primeiro caso onde isso está acontecendo no Congresso Nacional. Sim. Qual que é o próximo passo, então? Qual que é o precedente que isso abre, né, Elô? Muito grave isso. Então, importante Muito essa grave. sua fala. Elô, quero continuar seguindo nos assuntos aqui, porque a gente tem Mauro Cid. Todo dia a gente chama Elô, todo dia tem Mauro Cid para discutir, né? Porque o ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro, ele foi ouvido hoje pela Polícia Federal de novo, a gente contou aqui, por mais de 7 horas, quer dizer, um depoimento longo, né, dessa vez sobre as investigações apurando as atividades do hacker Walter Delgatti e os ataques ao processo eleitoral, depoimento que começou na sexta-feira, mas teve a queda de um sistema da PF e foi retomado hoje, né, Lô? A gente já tem algum detalhe sobre esse depoimento? Tem algo que dê para adiantar já para a gente? Olha, Gabi, o que a gente não sabe é se o depoimento já acabou. A gente sabe que ele começou, já tinha mais de 7 horas e até agora a gente não sabe se ele terminou. Mas tudo que se diz, o zum geral, digamos assim, é de que ele quer contar o que sabe, quer responder as perguntas que lhe forem feitas. E ele foi chamado agora, como você disse, por causa do depoimento do Delgatti na CPMI, no qual ele conta do encontro que teve com o ex-presidente Bolsonaro no Palácio da Alvorada e Cid estava presente. Então, ele seria testemunha de toda essa trama do Bolsonaro para chamar Delgatti para tentar mostrar que as urnas não funcionavam, criar uma fraude onde não existia fraude alguma, criar um código-fonte por uma urna eletrônica que seria a tomada emprestada para colocar nessa urna um código errado para mostrar que ela não funcionava. Ou seja, iam deturpar o trabalho da urna para criar dúvidas a respeito da eleição. Ele também queria que o Delgatti assumisse um grampo que agentes internacionais teriam feito do Alexandre de Moraes. As histórias são muito cabeludas. E ainda teria mandado Delgatti conversar com o ministro da Defesa. Mauro Cid, peça fundamental nessa história toda, porque ele seria testemunha ocular de tudo isso. E se ele realmente contar o que sabe, e se Delgatti estava realmente falando a verdade,
ele pode fechar o círculo, né, e confirmar tudo isso. Então, se ele realmente está interessado em falar a verdade, dizer o que sabe, pode ter sido um depoimento e tanto. Pelo tempo que durou, a gente não sabe se houve novamente algum problema no sistema da PF, não é? Porque na sexta-feira ele ficou lá 6 horas, mas só depois por 2 horas por causa desse problema no sistema, ou se ele tinha muito para contar e se as perguntas eram muito numerosas. Agora a gente está esperando as primeiras informações a respeito desse depoimento, que pode ser muito valioso. Falando em informações a respeito de Mauro Cid, tem uma informação importante também que saiu no Metrópolis hoje, do Paulo Capelli e do Petrônio Viana, reportagem deles, sobre Mauro Cid ter recebido na prisão visitas, né, de pelo menos 5 pessoas que são investigadas em inquéritos no Supremo Tribunal Federal. E aí o tenente-coronel ele se encontrou, inclusive, Elô, com suspeitos de participação naquele esquema da venda de joias, que está sendo investigado e que foram joias recebidas pelo ex-presidente Bolsonaro. Isso pode, Elô? Pois é, não pode, né? Ele recebeu o Osmar Crivellati, que é aquele que aparece lá, o ajudante do ajudante de ordens, que pegava ali a passagem do serviço, estava na história das predas especiosas, estava também na história das joias sauditas, estava em todas essas tramóias que envolvem joias, presentes caros, venda para levantar dinheiro para as contas, aparentemente, de Jair Bolsonaro, dinheiro esse que passava pela conta do pai do Mauro Cid. Então, claro que ele não pode, porque se existe um inquérito em andamento e as pessoas que participaram do mesmo processo ilícito, elas não podem ficar conversando. Uma das pessoas que frequentava direto a cela do batalhão onde ele está é o pai dele, pai de Mauro Cid, que está proibido. Então, o que aconteceu? O ministro Alexandre de Moraes baixou uma norma no dia 20 de junho, dizendo não mais, só quem pode visitá-lo é advogado de defesa, a mulher e os filhos, mais ninguém. Qualquer outra pessoa nem o pai, que né, quiser Elô? visitar, especialmente o pai. E agora nem a mulher. O pai era da quadrilha, né? E agora nem a mulher pode, nem a esposa dele pode visitá-lo, porque ela também está envolvida. Sim. O pai cedeu a Olha, conta. a ordem do Alexandre de Moraes não inclui a mulher, a não ser que tenha saído uma novidade a esse respeito. Mas Isso da semana passada. Elô, isso da foi? semana passada. Eu achava que era só o pai. Limitava praticamente ao advogado dele. Eu não sei se essas visitas, Gabi, que você se refere, se elas aconteceram agora, ou se foi da outra vez, antes. As visitas, né? Vamos Mas dizer assim. isso foi recente? Essas visitas foram desde que ele foi preso, né? Então, sim, que ele recebia. Então, acho que são antes da ordem do Alexandre de Moraes. Isso, porque agora isso, só isso uma mesmo. ordem expressa Do ministro. STF, Que aquilo era. que essas pessoas podem visitar. Então, tem que ter uma permissão prévia. Exatamente. Porque o lugar que ele está preso tinha virado um centro de convenções. Tava uma farra. Era uma fila de gente que ia, todo mundo. Agora, tinha o Vamos Mauro combinar Lorena tudo direitinho, Cid. o que a gente vai dizer para a Pois é, justiça, agora, né? Então, Deu vamos tempo lá. ensaiar, Agora, viu, Elô? Deu tempo de ensaiar, qualquer fazer um maneira- ensaio geral. Desculpa, Chico. de qualquer maneira, o que a gente vê é o seguinte, com problema no computador ou não, sexta-feira ele falou 2 horas. Hoje, mais 7, né? Parece que 7 até agora. 7 no total, Quer dizer, se for 5 horas que ele falou, 2 e 3 agora, mas agora foram 7, ele não ficou lá 7 horas dizendo assim, eu me reservo o direito de não responder essa pergunta. Não. Até Ele porque falou. acho que não tem essa conversa na Polícia Federal, Não tem, não. né? Não, pode ter. Pode ter. Em depoimento da Polícia Federal, a pessoa pode se reservar o Pode direito ter de um não habeas declarar. corpus ali também. Não precisa de habeas corpus. A pessoa não é obrigada a dizer nada que Você é pode incrimine, ficar calada. não é? Agora, se ele falou 7 horas e mais 2, 9 horas, tem coisa. Ele cantou muito. Cantou um repertório grande. E vamos ver quem é. Cantou o hino nacional inteiro, mas a aquarela do Brasil Não. por aí afora. Não, ele cantou todas as marchas militares que ele conhecia e deve ter chamado outros fardados para dançar com ele, inclusive um capitão
que ocupou a presidência da República. Agora, a gente viu uma foto ali muito interessante dele fazendo exercício, né? E é uma coisa que tem dado muito o que falar também, porque o Mauro Cid, se você pensar na situação de alguns dos presos até agora, ele está numa situação muito privilegiada. Ele está numa cela grande que tem cama, frigobar, televisão, mesa, né? Ele tem 2 ou 3 horas de banho de sol por dia que ele usa para fazer exercícios, e tudo isso conta para o tempo de pena caso ele seja condenado e tenha que cumprir pena. Agora, se ele for condenado por algum motivo a mais de 2 anos de cadeia, ele perde a patente e aí vai cumprir pena numa penitenciária comum, não vai ter essa regalia, né? Porém, ele pode ser considerado pelas Forças Armadas como um morto em vida, morto para o exército, Sim. mas vivo para receber, a mulher dele receber o dinheiro dele, né? A viúva vai receber uma bolada. Vai continuar recebendo o soldo, né? Continuar recebendo Morto ficta. É incrível, né? Não, é o seguinte, isso aí foi criado, parece, se não me engano, isso foi criado em época de guerra, nesse regulamento militar, que é o seguinte, o sujeito está na guerra, sabe, Gabi? E ele morre em combate. Sim. Morre em combate, só que aí explodiram lá um monte de bombas, o cara morreu, e o corpo depois não é recuperado numa guerra. A família não recebe o corpo de volta. A viúva e os filhos, os órfãos, têm direito a receber das Forças Armadas, né, o salário dele. Ele morreu em luta. Agora, essa turma que está aí luta para quê, pelo amor de Deus? A guerra desse aí foi para pegar Muamba no aeroporto, que ele vem naquele voo para Guarulhos. Foi para vender relógio em Nova York para o Bolsonaro. A guerra dele foi essa. Se o cara foi expulso das Forças Armadas, expulso, sim, né, a família vai continuar recebendo o salário dele. Sim. Ó, vai ser demitido de qualquer empresa. Isso é inacreditável. Como pode ser premiado isso é coisa dessa de forças, maneira, gente? Isso é coisa de Forças Mamadas. Aí depois não é de as Forças Armadas não sabem por que a imagem das Forças Armadas anda muito arranhada. Por essas e por outras. Né? Agora está correndo atrás aí dos líderes da CPI, da CPMI e dos representantes do governo no Congresso para pedir para maneirar na CPMI, porque é preciso individualizar as condutas, não pode manchar as Forças Armadas. Meu Deus. O comandante das Forças Armadas foi lá conversar com Elisiane Gama, que é a relatora da CPI, foi conversar com Arthur Maia, que é o presidente, foi conversar com Randolfo Rodrigues, que é do governo, né, para tentar aliviar a barra, porque está começando a haver farda demais nesses deputados da CPMI. Mas sinto muito, já deveria ter começado a fazer um trabalho de diferenciar as boas condutas das más condutas há muito tempo. Esperou bater a água, né, no bumbum para começar a fazer alguma coisa. E está fazendo a coisa errada, porque não tem nada que ir lá pedir arrego para a liderança da CPMI. Tem que fazer um trabalho interno, de limpeza interna. Exatamente, Elô. E, Elô, eu ia perguntar justamente isso, né? Como é que a CPMI estão sentindo, os parlamentares estão sentindo essa pressão militar? Porque você bem falou, tiveram várias reuniões nas últimas semanas, né? O comandante do Exército, o Tomás Paiva, fez reunião com a Elisiane Gama, que é relatora, com o deputado Arthur Maia, que a gente falou agora, que é o presidente da comissão, o senador Randolfo Rodrigues, que é líder do governo no Congresso, então com uma série de pessoas, inclusive a senadora Elisiane Gama, ela deu uma entrevista que ela amenizou bastante o tom também, a crítica aos militares, né? Isso também... ela foi lá e cá, né? Porque ela também disse que é preciso separar o joio do trigo. Isso. Então, o que ela estava dizendo é que não existe nenhuma intenção e não é proveito para ninguém destruir a reputação, né? Atrapalhar a imagem das Forças Armadas, que o que se busca
é punir os culpados por uma tentativa de golpe de Estado. Agora, o que eu acho mais preocupante nessas chamadas rodas de conversa, porque foi assim que o Paiva definiu o que ele foi fazer, o que eu acho mais preocupante é se ele está tão preocupado com o movimento, né, na CPMI, que vai trazendo cada vez mais generais e outras pessoas do Exército, será que ele está com medo de ir muito mais longe? Será que o envolvimento é muito maior do que a gente imagina e ele sabe? O que está por trás dessa preocupação dele? É só uma preocupação com a imagem das Forças Armadas a partir desses poucos 6 generais que já estão na lista para serem ouvidos? Amanhã vai ser ouvido o G. Dias, né, que foi do GSI e acabou saindo depois dessa confusão toda, dessa lambança do 8 de janeiro. Mas será que tem mais coisa aí? O Heleno vai ser ouvido também, ele também foi do GSI, mas, sabe, então acho que é preocupante a preocupação dele. A preocupação dele me preocupa e coloca uma pulga atrás da minha orelha, não sei o que vocês acham. Chico Sá. Não, o Gabi, você colocou do tom que tem a partir da CPI, o tom geral em Brasília, acho que o governo também, todo mundo está tentando segurar a barra dos militares. Acho que há um esforço. Tá bom. Eles têm as armas. Há um esforço tremendo. Eles têm as armas. Nesse sentido. Né? Eles têm as armas e tem muitos rebeldes no sentido de rebelados contra a Constituição. Sim. Tem a turma que apoiava Bolsonaro é enorme, não é? Que apoiava, então, um fora da lei. Agora, é preciso que o país se reencontre com as suas Forças Armadas num outro patamar. Voto não com naquele, relator, por favor, tem que ser não isso. naquele patamar golpista do passado. Recente e o passado, que eu já citei várias vezes aqui, de 64, o passado agora do general Vilas Boas se metendo em decisão do STF, não é? E das tentativas de golpe contra Geisel, do próprio ministro Silvio Frota, e todos, aquela contida por lote em 54, bom, 55, eu não vou continuar falando disso, mas é preciso que o país se reencontre com as suas Forças Armadas, com as mesmas cumprindo o seu dever constitucional. Por favor. Que é importantíssimo para o país, né, que é seríssimo. Agora, se eu pego o orçamento das Forças Armadas, eu vi, parece que 80%, ou quase isso, é gasto com o pessoal. Mas o que é? Não, é com mordomia, é com gente que recebe filha de militar, que não se casa para conseguir receber soldo. Não se casa no papel, né? Casa, mas finge gente ali. Expulsa do Exército, que a família continua recebendo, expulsa. Sim. Não estou dizendo gente que se aposentou. E mais um monte de coisas que transformam as Forças Armadas em Forças Eles Mamadas. foram os únicos que escaparam da reforma da Previdência, né? E continuam se aposentando exatamente. com o mesmo salário. E agora Por isso que Bolsonaro dizia, as minhas Forças Armadas no tocante é isso aí. Suas forças, cara pálida, os cambal, né? Forças Armadas são do país. E eu acho também, Chico, que não é papel do Paiva, do comandante, ir lá na CPMI. Essa conversa não tinha que existir. Concordo. Não tem que haver nenhum tipo de interferência de ninguém das Forças Armadas nos trabalhos da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito. Perfeito, Elô. Se há um esforço, se o esforço deveria ser de despolitizar, como é que o comandante das tropas vai lá conversar de política? Mas aí que a situação nas tropas... Meu Deus, que exemplo, né? Que exemplo. A situação nas Forças Armadas chegou a tal ponto que o que nós temos é isso aí, Tomás Paiva. Eu acho que melhor do que isso é difícil você achar agora, né? Melhor que isso que eu falo em termos de respeito... Na comparação com os outros. As leis, a Constituição e de apreço à democracia. É o que temos, meu chapa. É o que temos. A gente tem um outro assunto aqui que a Elu vai trazer, já adiantar para a gente em primeira mão, porque hoje a Associação dos Empreendedores e Vítimas da Mineração lá em Maceió entrou com uma representação junto
ao Ministério Público Federal, né, Lô, para apurar a prática de crimes ambientais contra a Braskem. A Braskem é uma empresa de mineração. Eu não vejo quase esse assunto, inclusive, ser falado na imprensa, mas para as pessoas entenderem do que a gente está falando, e a Elô, claro, vai aprofundar muito mais, a gente está falando de um aprofundamento do solo provocado pela extração de salgema. Afundando, né? Exatamente, afundando. lá em Maceió. É metade de Maceió afundada. E a Elô está acompanhando. Eu já vi lá de perto, é um horror. Exatamente, a Elô está acompanhando essa história muito de perto. A gente vai trazer uma reportagem, uma série de reportagens da Elô Vilela em breve aqui no Série Notícias, segunda edição. Mas, Elô, dá uma palhinha pra gente, qual foi essa representação, o que a Braskem fez nesses últimos tempos em Maceió, qual é o cenário grave que a gente encontra lá? Olha, o que acontece lá é o seguinte, né? A Braskem nunca admitiu o crime que ela cometeu. Aliás, ela nunca foi criminalizada pelo que ela fez. E o que aconteceu foi que, numa área de 3 quilômetros quadrados, né, as casas começaram a ruir, teve um terremoto e as pessoas tiveram que deixar suas casas. Mais de 50 mil pessoas. 50 mil pessoas. É muito mais do que qualquer cidade média de Alagoas tem. 50 mil pessoas. Tiveram que sair de suas casas, tiveram que procurar onde morar de uma hora para outra, no meio da pandemia. E o Ministério Público começou uma investigação e acabou fechando um acordo com a Braskem para ela fazer umas indenizações, e esse processo foi arquivado, mas era um processo civil, de responsabilização civil. Nunca houve um processo para criminalizar, né? Dizer com todas as letras que o que aconteceu foi um crime. Não só um crime ambiental, mas também um crime de concessão de licença sem estudo de impacto ambiental e fraude no licenciamento. Por quê? Eles argumentam que a Braskem já sabia do risco que ela estava expondo à população ao abrir essas minas, 35 minas, debaixo das residências, da área mais antiga de Maceió, onde começou a ocupação de Maceió. Uma área lindíssima que dá de frente para uma lagoa, e no processo de indenizar, a Braskem não indenizou, ela comprou as casas. Em vez de ser um processo de indenização, é um processo de compra e venda. Então a Braskem foi ficando dona de todos os imóveis dessa área gigantesca, que ela agora está usando areia para fechar as minas e estabilizar o solo. Além de ter os imóveis, ela fez um acordo com a prefeitura, deu ali uma indenização, e a prefeitura deu para a Braskem nesse acordo todas as ruas, todas as quadras, todas as praças, todas as escolas, tudo que era público, que estava nessa área. Então você imagina o que pode acontecer daqui a 20 anos, porque para o morador ninguém pode esperar 20 anos. Mas a Braskem pode esperar 20 anos. Essa área pode ter o solo estabilizado, se eles resolverem o problema das minas, e eles terem nas mãos um prêmio inacreditável. 3 quilômetros quadrados de frente para a lagoa, no centro de Maceió. Gente, é assim o castigo mais bacana que eu já vi na minha vida. Você provoca e tem um prêmio desse. Então, a população está revoltada, muita gente, áreas afetadas que não foram tratadas logo no primeiro acordo, continuam sofrendo, e a gente vai mostrar o que está acontecendo lá, e elas não são ouvidas. Então, assim, tem muita coisa errada, e a Braskem, a Petrobras, é dona de uma parte das ações da Braskem, uma parte importante, e anda pensando em comprar mais. Por isso que existe um movimento aqui no Senado para ver se a Petrobras sabe exatamente o passivo com o qual ela está lidando, né? Sabe exatamente o prejuízo que isso pode ser mais adiante se essas ações resultarem em algo, né? Para essa dívida não acabar caindo, esse ônus não acabar caindo no colo da Petrobras, de todos nós, né? Lô, que escândalo. Vamos acompanhar a sua reportagem, importantíssima, mais uma vez, para contar essa história dessas 55 mil pessoas, desses 14 mil imóveis condenados nesses bairros de Maceió. A gente aguarda a sua reportagem
com ansiedade, né? Porque Por tudo favor, que a quero Heloísa muito coloca ver. a mão é ouro. Vem coisa boa. É a grana que destrói coisas belas. Isso aí, a força da grana. Exatamente, Chico. Nossa, perfeito. Perfeito, é isso mesmo. Um beijo para você, Elô. Obrigada. Valeu, Até Elô. amanhã. Até amanhã, pessoal. Boa noite, querida. Tchau, até mais. Acabou, né? Acabou, mas antes eu tenho alguns recadinhos, Freda, aqui, porque Opa! hoje foi dia de estreia no ICL, a gente teve um curso Astronomia, um olhar para o céu com o professor Dr. Alex Cavalieri Carcioff. Vai ao ar toda segunda-feira, à 13h, olha aí a divulgação Hora para os de ouvir membros e estrelas. membras do ICL. Esse curso, explicar, né, é especialmente para quem não tem nível superior. Então, para todo mundo que quer aprender mais sobre as recentes descobertas nessa área muito interessante que é a astronomia. Para ter acesso a esse curso, para todos os cursos do ICL, que são 220 cursos, você pode acessar icl.com.br e saber como fazer parte dessa revolução do conhecimento. Também, amanhã, 17h, vai ao ar mais um episódio do Caleidoscópio Jurídico, que é o nosso podcast apresentado pelo Dr. Valber Agra, um jurista muito importante, que inclusive foi o responsável por entrar com aquela ação de inelegibilidade, né, que levou à inelegibilidade de Jair Bolsonaro. Então, mais um conteúdo imperdível. E agora você fica com o Sinapse ICL, César Calejon e Roberta Garcia entrevistam o ator José de Abreu. Nossa, Eles já vai estão ser batendo quente, aqui na hein? Vai porta, ser hein? quente. Zé de Abreu me avisou que vinha aqui, falou, segunda-feira tem bomba no Sinapse. Meu Lá Deus vem do ele. céu. Vamos Segura, abrir Zé. caminho. Vamos abrir caminho para eles, então. Um beijo para você que nos acompanhou até agora. Boa semana para você. Excelente semana. Até mais.